Aguardando o pessoal entrar para a gente fazer o nosso 13º Evangelho no Lar. Olá, boa noite pessoal, sejam muito bem-vindos. Olá, que bom estarem aqui conosco. Daqui a pouquinho estamos iniciando o nosso Evangelho no Lar dessa sexta-feira. O áudio está bom? Estão conseguindo ouvir? É sempre bom a gente saber, né, do áudio. Oi, Gianine, boa noite, querida. Tudo bem? Estão me escutando bem? O áudio está legal? Às vezes a gente não sabe, né, como está o nosso áudio e acaba ficando muito baixo. Tá bom? Ai, que legal. Obrigada, querida, muito obrigada. Muito bem, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Evangelho no Lar. Todos pegaram a sua aguinha para colocar à mesa, pedindo a espiritualidade amiga que faça, né, a energização. Boa noite, Dona Lilian. Boa noite. Como está a senhora? Tudo bem? Eu espero que esteja muito bem. Boa noite, pessoal. Boa noite. Todos com a aguinha na mesa, no seu espaço, para que seja fluidificada pela espiritualidade superior. Olá, querida, tudo bem? Olá, olá. Graças a Deus, tudo bem. Boa noite também, Maurício. Boa noite, saudades também, meu amigo. Olá, Ana, boa noite. Carol, Sonara, sejam todas bem-vindas no nosso Evangelho no Lar, do Centro Espírita Antônio de Pádua. Que delícia, que coisa boa. É muito bom, né, a gente terminar a semana podendo fazer um Evangelho no Lar. Isso é uma bênção, é uma alegria para a gente. Muito bem, olha só, no meu reloginho aqui, já está na hora de nós fazermos a nossa leitura. Oi, Carol. Beijo, minha amiga querida. Eu vou fazer a leitura, certo? Para a gente poder fazer a nossa harmonização e depois fazermos a abertura para o nosso Evangelho, tá certo? Vamos lá então, pedindo a nossa querida espiritualidade amiga, lá do Centro Espírita Antônio de Pádua, que nos acompanha, que nos intua para a gente abrir numa página que seja muito necessária a leitura, né? Olha só, hein? Eu acho que não é a primeira vez que cai essa leitura para a gente. Eu acho que a gente tem que ficar bem atento quanto a isso. Vamos lá. Acordar e erguer-se, do Fonte Viva, do Chico Xavier por Emmanuel, o capítulo 66. Acordar e erguer-se. Desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. Está em Paulo, em Efésios, capítulo 5, versículo 14. Há milhares de companheiros nossos que dormem indefinidamente, enquanto se alonga debalde para eles o glorioso dia de experiência sobre a terra. Percebem vagamente a produção incessante da natureza, mas não se recordam da obrigação de algo fazer em benefício do progresso coletivo. Diante da árvore que se cobre de frutos, ou da abelha que tece o favo de mel, não se lembram do comezinho dever de contribuir para a prosperidade comum. De maneira geral, assemelham-se a mortos preciosamente adornados. Chega, porém, um dia em que acordam e começam a louvar o Senhor em êxtase admirável. Isso, no entanto, é insuficiente. Há muitos irmãos de olhos abertos, guardando, porém, a alma na posição horizontal da ociosidade. É preciso que os corações despertos se ergam para a vida, se levantem para trabalhar na sementeira e na seara do bem, a fim de que o Mestre os ilumine. Esforcemo-nos
por alertar os nossos companheiros adormecidos, mas não olvidemos a necessidade de auxiliá-los no soerguimento. É imprescindível saibamos improvisar os recursos indispensáveis em auxílio dos nossos afeiçoados, ou não que precisam levantar-se para as bênçãos de Jesus. Não basta recomendar. Quem receita serviço e virtude ao próximo, sem antes preparar-lhe o entendimento, como espírito de fraternidade, identifica-se com um instrutor exigente, que reclama do aluno integral conhecimento acerca de determinado e valioso livro, sem antes ensiná-lo a ler. Disse Paulo: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e o Cristo te iluminará. E nós repetiremos: acordemos para a vida superior e levantemo-nos na execução das boas obras, e o Senhor nos ajudará, para que possamos ajudar os outros. Belíssima mensagem, hein, meus irmãos? Belíssima mensagem. Dá uma enorme reflexão, né, da importância, da necessidade que todos nós temos em sociedade, em fraternidade, de nos auxiliarmos mutuamente. É imperativo que a gente realmente, né, não caia na ociosidade e muito menos que nós fiquemos de olhos vedados, fechados, para o que é realmente a vida na imortalidade e a importância da nossa encarnação, para que nós não percamos tempo precioso, né, dentro da nossa linha da vida imortal que é do Espírito. Muito bem. Nesse momento, então, nós vamos fazer a nossa abertura do Evangelho no Lar. Então, que a gente possa fechar os olhos, serenar a nossa alma, esquecer um pouco, né, das aflições, da correria do dia a dia. Nós que já estamos na presença dos nossos protetores, dos nossos amigos da espiritualidade, que já acordados conosco se dirigem, né, aos nossos lares, trabalhadores da seara do Centro Espírita Antônio de Pádua. Nosso mais profundo agradecimento por este momento, agradecimento aos mentores Antônio de Pádua e Juvencio Araújo Figueiredo, e toda a falange de luz que trabalha no Centro Espírita Antônio de Pádua e que nos atende com tanta amorosidade. E nós pedimos a proteção para o nosso lar, a proteção para cada um de nós e nossos familiares, aqueles que trazemos no nosso coração e na nossa mente. Que essas boas energias se propaguem à nossa vizinhança e possam ser levadas pela espiritualidade aonde sejam necessárias. Agradecemos a fluidificação da água que nós colocamos próximo até nós, para que se torne nosso remédio para o corpo físico e espiritual. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Pai, cair em tentações. Livrai-nos de todos os males, hoje e sempre. Que assim seja. Tenhamos um bom Evangelho. E nesse momento, então, nós vamos dar continuidade, né, ao nosso capítulo 3. E qualquer leitura que eu vá fazendo, se alguém quiser participar, né, só escreva ali, coloque a sua dúvida ou a sua colaboração de exemplo. Sintam-se muito à vontade, porque esse é o nosso Evangelho. Tá certo? Muito bem. Vamos lá, então. Olha, eu acho que nós lemos bem no finalzinho, né, na semana passada, o item 10 do capítulo 3, capítulo que fala sobre há muitas moradas na casa de meu pai, e que nós já adentramos sobre a questão dos mundos, né, os diversos tipos de mundos. E o item 10, ele fala sobre os mundos felizes, e nós lemos rapidamente ele. Eu acho que nós podemos começar novamente ali, para que a gente dê continuidade depois, já que nós lemos muito rapidinho. Pode ser? Eu vou ler a partir do 10, tá? No item 10, e a gente continua. Eu acho que foi aqui, porque eu marquei o item 11, tá? 10.
Como então são os mundos felizes? Porque nós já vimos o nosso, né, de provas e expiações. Vimos também os primitivos. E agora, mundos felizes. Nos mundos felizes, as relações entre os povos são sempre amistosas e não são perturbadas pela ambição de escravizar seu vizinho. Assim, não existem guerras e nem qualquer outro tipo de conflito. Não existem senhores nem escravos e muito menos privilegiados de nascença. A supremacia de uns em relação aos outros é estabelecida apenas pela inteligência e pela superioridade moral. A autoridade é sempre respeitada por todos, pois ela só é concedida aos que possuem mérito. Por isso, é sempre exercida com justiça. Olha só que maravilha. O homem, buscando o seu aperfeiçoamento, não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo. Esse olha a trave do seu olho, não o cisco do olho do vizinho, certo? Muito bem, seu objetivo é chegar à categoria de espíritos puros. Porém, esse desejo não lhe representa um tormento, mas uma nobre ambição que o faz estudar com muita dedicação. E, por certo, não traz tormento porque ele sabe aonde ele vai chegar. É nosso destino chegar à perfeição. Né? Chegar à questão de espírito puro é nosso destino. O Pai assim nos criou com esse propósito. Então, se há pressa, a pressa é pelo conhecimento, por angariarmos, né, uma moral digna, honrada, justa, mas não, como disse ali, né, com necessidade de escravizar o vizinho ou de ficar ganhando, né, algo que não seja por merecimento, por sua inteligência. A justiça, não é? Muito bem. Continuando aqui, os sentimentos de ódio, ciúmes e inveja são totalmente desconhecidos. Os mais fortes ajudam os mais fracos, pois todos estão unidos por um sentimento de amor e fraternidade. Esse é um mundo feliz. Que maravilha! Nesses mundos, ninguém está resgatando dívidas de encarnações anteriores. Olhem isso daqui. Por isso, ninguém sofre a falta do necessário. Os bens que possuem são proporcionais às capacidades de aquisição de suas inteligências. Podemos resumir dizendo que nos mundos felizes, o mal não existe. Ai, que ótimo! Não ficou dúvida, né, pessoal? Está muito claro, né? A maravilha que é chegar nesse patamar no mundo feliz. Simplesmente não existe ódio, não existe ganância, não existe inveja, ciúme. O ser já está a tal ponto, né? Entendendo a importância de todos aqueles ensinamentos do mestre e aplicando na sua uma capacidade já tão mais elevada que ele já não pensa só mais nele, né? Ele faz parte de um coletivo. A necessidade é que, quando diz, lembra a nossa leitura inicial, né, que falava justamente no acordar e reerguer-se, aonde a gente se ergue para poder auxiliar o irmão, mas não simplesmente cobrando desse irmão, mas ensinando a ele, né, um caminho, mostrando a ele uma possibilidade, realmente querendo ajudar, querendo o progresso dele. Então já é um caminho para que a gente exercite todas essas condições aqui possíveis para que a gente daqui a um bom tempo, né, possa chegar lá, certo? Podemos continuar? Item 11º, item 11. Vamos lá. Boa noite, pessoal que está chegando agora. Ó, nós estamos no item 11º do capítulo 3, tá bom? Na Terra, o homem precisa conviver com o mal para dar valor ao bem. Precisa da noite para admirar a luz. Eu vi lá a mãozinha do Gerson, oi, querido. Admirar a luz. Precisa da doença para valorizar a saúde. Ainda estamos nessa condição, onde, infelizmente, muito pela dor ainda, que valorizamos o bem, que damos valor, né, a essas questões tão positivas que temos em nossa vida e que muitas vezes a gente não para enxergar. A nossa pressa ainda é muito voltada para a questão física e material.
Então a gente não tem o hábito de admirar, né, muitas vezes, a luz do dia. Olha só, gente, olha essa frase. Na terra, o homem precisa conviver com o mal para dar valor ao bem. Precisa da noite para admirar a luz, da doença para valorizar a saúde. Quantas vezes a gente ouve isso no nosso dia a dia e quantas vezes nós mesmos já falamos isso. Ai, agora que eu estou com essa dor, por exemplo, né? Ai, meu Deus, agora que eu dou valor àquele momento que eu não tinha nada e ainda achava que não estava bom. Não é mesmo? A gente fala isso de vez em quando. A gente precisa, parece que muitas vezes, de um puxão de orelha, né? E nessa hora é assim que acontece ainda. Nos mundos superiores não existe necessidade desses contrastes. A luz, a beleza e a tranquilidade dos espíritos são permanentes e proporcionam uma vida com alegria. Por si só, ela já se basta. Seus habitantes estão livres das angústias e do convívio com os maus, que nesses mundos não têm acesso. Vibracionalmente, né, estão numa outra frequência, então não acessam os mundos superiores. Irmãos que estejam, né, nós que possamos estar numa vibração, né, que estamos numa vibração menor. Então não temos acesso ao superior. O superior querendo sim, desce, mas não tem como quem está embaixo subir, certo? Muito bem, o homem tem uma grande dificuldade para compreender uma vida descrita dessa forma. Com muita criatividade, pintou os tormentos do inferno, mas nunca conseguiu, olha só, pintar as alegrias do céu. Isso acontece porque o homem é um ser inferior que experimentou penas e misérias e desconhece as claridades celestes. Portanto, não pode pintar aquilo que não conhece. À medida que se eleva e se purifica, seu horizonte vai se ampliando e ele compreende o bem que está diante de si, assim como compreendeu o mal que ficou para trás. Só pela experiência mesmo, né? 12º é o item. Caso alguém queira participar, pode colocar ali escrito, tá bom, pessoal? 12º. Os mundos felizes não são mundos exclusivos. Olha só, isso aqui é interessante. Os mundos felizes não são mundos exclusivos para alguns privilegiados. Deus é imparcial e faz todos os seus filhos partirem do mesmo ponto e não beneficia ninguém. Muito bem. Dá a eles os mesmos direitos e as mesmas facilidades para chegarem até lá. As primeiras posições são acessíveis a todos, mas somente pelo trabalho elas podem ser alcançadas. Permanecer séculos nas camadas mais baixas da humanidade ou chegar às primeiras posições o quanto antes dependerá apenas de cada um. Sim, pois o pai é justo, não é mesmo? Então ele dá a mesma condição a todos os filhos. Todos nós nascemos simples e ignorantes e cada qual vai trilhando o seu caminho por si. E cada um vai chegando na posição de seu merecimento, né? Mundo de provas e expiações. Santo Agostinho, Paris, 1862. É o item 13º. O que posso falar dos mundos de provas e expiações que vocês ainda não sabem, uma vez que basta observar a terra em que habitam? Esses mundos existem porque precisamos resgatar os erros cometidos em encarnações anteriores. A inteligência superior, em um grande número de habitantes, indica que a Terra não é um mundo primitivo, destinado à encarnação de espíritos recém-saídos da mão do Criador. As qualidades que os espíritos trazem ao nascer é a prova de que já realizaram um certo progresso. Muito bem. Entretanto, os inúmeros vícios que ainda possuem indicam uma grande imperfeição moral. É por isso que Deus os colocou em um planeta pouco evoluído, permitindo que resgatem os erros por meio de um trabalho difícil, enfrentando as misérias da vida, até que tenham méritos para entrar num mundo mais feliz. Muito bem. O que dizer disso, né?
Nós próprios nos comprometemos em determinadas situações do nosso pretérito, ainda não estamos burilados o suficiente para entrarmos em determinado mundo sem atrapalharmos toda a rotina, todo o processo que lá ocorre, porque ainda trazemos muitas questões a serem trabalhadas no quesito moral. Então não temos outra situação a não ser, né, ficar no mundo ainda de provas e expiações e trabalhar a nossa reforma íntima, trabalhar com suor mesmo, porque a gente sabe que não é fácil mudar um hábito, né, arraigado já, de tanto a gente praticar, quantas práticas, né, erradas já tivemos e ainda hoje nos pegamos cometendo. Então, realmente através de muito trabalho, de muito esforço, de muita vontade, né, de muita fé, humildade para reconhecer e pedir ajuda, seja de encarnados, né, ou desencarnados, que a gente vai conseguindo galgar paulatinamente, com muita calma e paciência necessárias, né, o nosso caminho. O item 14. Nem todos os espíritos encarnados na Terra encontram-se resgatando erros de existências anteriores. As raças chamadas de selvagens são espíritos que apenas saíram da infância e estão na Terra para se educar e se desenvolver pelo convívio com espíritos mais evoluídos. Olha só. As raças semicivilizadas são formadas por esses mesmos espíritos, porém, em um estágio mais evoluído. Podemos dizer que algumas raças indígenas são exemplos de raças semicivilizadas, que progrediram pouco a pouco no decorrer de longos períodos, conseguindo atingir o aperfeiçoamento intelectual dos povos mais esclarecidos. Por isso que o pai coloca justamente, né, irmãos já mais desenvolvidos intelectualmente, moralmente, assim como irmãos que ainda não chegaram, muitas vezes, naquele degrau, né, de evolução, que ainda não é tão grande, mas é maior do que aqueles irmãos possuem, para que uns possam ajudar os outros, para que uns possam servir de um modelo para o outro, que a gente se inspire. Quando a gente lembra, por exemplo, de um Chico Xavier, a gente se inspira, não é mesmo? Na moral daquele irmão. Quanta caridade, devotamento, né? Doação. Então a gente olha para ele, a gente se inspira, diz, meu Deus, olha só que coisa linda. Eu quero um dia poder chegar a esse ponto. Né? Então isso é muito positivo. Muito bem, os espíritos que estão em resgate na Terra são, na grande maioria, espíritos estrangeiros. Eles já viveram em mundos mais evoluídos, de onde tiveram que sair pela insistência em praticar o mal, causando assim problemas para os bons. É a questão do expurgo que a gente fala, né? Que na questão de mudança, quando há principalmente uma mudança na questão do planeta, né? Na sua vibração, no seu estágio evolutivo, quando nós não nos adequamos e adaptamos mais à frequência do planeta, sempre vai ter um novo lar para nos acolher. Só que aí é um novo lar, normalmente, o que? Mais primitivo. É aí que o pai aproveita essas oportunidades para colocar aqueles, no caso, nós, irmãos, que já estamos, né, um pouquinho mais evoluídos, né, do que primitivos, e aí nós passamos a auxiliar irmãos em mundos mais primitivos. Foi o caso que como aconteceu em Capela, por exemplo, né, os capelianos, foi nessa questão, e muitas outras oportunidades que nós já tivemos, né? Muito bem, vamos lá. Eles já viveram, aqui está. Deus, em sua justiça infinita, permite que esses espíritos, exilados por algum tempo, continuem sua evolução em orbes mais atrasados. Eles recebem por missão acelerar o progresso de espíritos menos evoluídos, pois trazem consigo a inteligência mais desenvolvida e a semente dos conhecimentos adquiridos nos mundos em que viveram. As raças mais inteligentes possuem uma sensibilidade mais apurada. Assim, as misérias da vida têm para elas maior amargor do que as raças primitivas, do que para as raças primitivas, onde o senso moral é menos desenvolvido.
Essa é a razão pela qual espíritos cumprindo punições reencarnam entre essas raças mais inteligentes. Olha só que interessante. Esta é a razão pela qual espíritos cumprindo punições reencarnam entre essas raças mais inteligentes. É um ajudando o outro e um se burilando com o outro. Acredito que muitas vezes seja essa, né? Algumas pessoas dizem, né, que sentem uma dor tão grande, uma saudade tão grande, que não sabe do que não sabe, né? Que isso não pode ser muitas vezes, né, de planetas, né, onde já viveu e a lembrança que traz essa alma, não é? Muito bem. Posso continuar? Nós temos 6 minutinhos do término do nosso Evangelho no Lar. 15º item. A Terra é um dos exemplos de mundos onde os espíritos resgatam suas dívidas. Existem milhares de outros mundos que possuem o mesmo objetivo, porém, todos têm em comum servir de exílio aos espíritos rebeldes às leis de Deus. Exilados na Terra, esses espíritos têm que lutar contra a perversidade dos homens, onde desenvolvem as qualidades do coração, e lutar também contra os rigores da natureza, onde desenvolvem as qualidades da inteligência. Olha, o Pai é perfeito, né? Ele justamente coloca a pessoa certa no lugar certo, por isso que ninguém está no lugar errado, ninguém. Estamos justamente no lugar em que necessitamos estar. É assim que Deus, em sua bondade infinita, torna o próprio castigo proveitoso para o progresso do espírito. Por isso que é tão importante, né, meus irmãos e irmãs? Por isso que é tão importante a gente valorizar muito a nossa encarnação. A gente sabe que em tantos momentos da nossa existência, né, da nossa vida atual, a gente pode passar por processos de desânimo, de tristeza, há situações que nos chocam, que nos abalam em demasia. Trazemos muitas vezes uma bagagem, uma carga, né, onde determinados gatilhos nos despertam para uma emoção às vezes que não é boa. Nos vemos em momentos revoltados, né, em situações assim muito incomodativas. Mas independente do que seja, o Pai e a espiritualidade amiga, eles trabalham dentro de um processo tão maravilhoso em nosso próprio benefício, nos colocando no lugar certo, com os irmãos certos, aqueles que nós necessitamos. Por isso que muitas vezes, né, nós estamos em conflito, seja conosco mesmos ou, né, em família, entre amigos. Temos que parar. Nós que temos já essa pequena informação de como funciona, né, a vida, porque a vida é a vida espiritual, é a vida imortal que conta. A vida encarnada conta em demasia para o nosso crescimento, para o nosso melhoramento e para o do irmão que conosco, né, caminha. No entanto, nos foi dado esse presente que é a encarnação, para que a gente possa aproveitá-la ao máximo. Então, todo um trabalho desenvolvido, todo um planejamento realizado. E nós, porque não lembramos, mas nós concordamos, nós participamos, se assim já tivemos uma condição, né, de partilhar esse momento com eles, a gente participou e acordou que ia aceitar. Nada é por acaso, isso mesmo, Thelminha, nada. Então que a gente possa sempre, né, aproveitar em qualquer momento que nós estejamos passando, de dificuldade principalmente, parar, refletir, fazer uma oração, elevar ao alto o nosso pensamento, pedir força para o Pai. Muitas vezes nós pedimos que pare, que acabe o sofrimento, mas se não é o momento, não vai acabar. Espera mais um pouco com paciência, com resignação, com fé. Nós não estamos nunca sozinhos, nunca. Nós não podemos esquecer disso. E temos sempre que lembrar, né, que o pedido que é feito com valor, com vontade, com amorosidade ao Pai, chega até Ele. E se Ele não pode dar fim, né, ao sofrimento, ou à situação que estejamos passando desagradável, ou algum ente querido nosso, mas Ele pode dar força. Ele pode trazer ainda mais fé para a gente, alimentar nossa alma, né, de alegria, de vivacidade, nos mostrando o que a vida tem de bonito e belo, sabe? Então, é assim que a gente precisa, escutando palestras, pedindo atendimento fraterno na casa espírita, né?
fazendo boas leituras, porque a gente sabe, nós hoje estamos num mundo de provas e expiações, que está caminhando para uma regeneração. Mas nós vamos ler, né, na próxima semana Regenerados, Mundos Regenerados. Mas a gente sabe que não é fácil, mas que a gente precisa, é necessário estar neste momento aqui, com as pessoas que nós estamos, com estes irmãos. Então que a gente possa aproveitar ao máximo, né, esse nosso aprendizado. Eu tenho ouvido essa semana, até por uma sugestão do coordenador, que nós participamos do grupo mediúnico, né, no nosso estudo também, ouvindo sobre mediunidade no YouTube, pela FEB TV, uma orientação do nosso coordenador para que a gente assistisse às palestras, que é um grupo de estudo, na verdade, que a FEB TV está promovendo, por meio do irmão Jacobson Trovão. Jacobson, B mudo, Trovão. Entra lá na FEB TV, procura pelas aulas do Jacobson, né? Estudo do Livro dos Médiuns. E o interessante, gente, por que eu estou falando nesse assunto aqui, é porque essa abordagem que o Jacobson está dando de maneira maravilhosa, de maneira assim, uma hora passa muito rápido. Tu não percebe o que está passando, porque ele é fantástico. Ele é um expositor, ele é coordenador de mediunidade da FEB, ele é maravilhoso. E além de um conhecimento muito grande, muito extenso, ele tem uma forma de apresentar o conteúdo que fica muito leve. Então, ele está estudando, nos apresentando, né? Sim, maravilhoso, né, Cíntia? Meu Deus! E assim, ó, ele traz a mediunidade, pessoal, para o nosso dia a dia. A FEB está com a proposta de justamente fazer o quê? Gente, mediunidade todos temos. Está no Livro dos Espíritos isso. Em graus diferentes. Até por conta da necessidade de cada um de exercitar, né, nessa encarnação, uma mediunidade mais ostensiva ou não. Mas todos nós somos médiums. Por meio da própria intuição, da própria inspiração, né? E aí também tem os médiuns ostensivos, mas todos somos. Então, qualquer pensamento, qualquer situação que nos ocorre, e segundo ele estava comentando, 3/4, gente, 3/4 dos pensamentos que nós temos durante o dia não são nossos. Não são nossos. Eles são sugeridos por outros irmãos. Então, é muito importante nós estarmos muito atentos à qualidade dos nossos pensamentos, né? A qualidade dos pensamentos e o que nos chega desse pensamento, quando ele chega, tentar identificar, será que é meu? Será que não é? Independente disso, o que eu posso fazer com esse pensamento? Ele fica registrado no nosso perispírito. A qualidade dele registra a emoção no nosso perispírito. Então, assim, né, eu gostaria de sugerir, quem quisesse conhecer um pouco mais, ele já passou por foram 6 aulas, 6 estudos, sempre nas terças-feiras, às 19h30, né, no YouTube, pela FEB TV, e ele fica salvo. Então, eu não peguei ainda nenhum ao vivo, não consegui. Mas eu aproveitei agora 2 dias, e eu vi todos eles, porque tem 1 hora e pouco de duração, 1 horinha, né? Então eu consegui pegar, maravilhoso. Dali já embarquei em outros dele também, sobre intuição, sobre mediunidade no dia a dia. É um conteúdo fácil de ser compreendido, de uma riqueza fantástica. E pessoal, já me ajudou inclusive numa questão que eu precisei no dia a dia, porque eu me atentei que o que estava me acontecendo, que era até uma dor física, não era minha. Atentei porque veio a sugestão para eu orar e eu precisei fazer uma oração e eu realmente percebi que foi embora, tá? Então, foi a prova viva para mim, né, do que eu estava passando e foi uma coisa tão rápida, isso, Jacobson Trovão. E a gente sabe de tudo isso, tá? Como trabalhador da casa, a gente sabe e a gente esquece. Então, estar revendo esse conteúdo constantemente, sendo alertado, né? Ainda mais por uma pessoa que ele fala de uma maneira muito leve. Não tem nada de assustador. Não, porque tem pessoas que, né, não querem saber de mediunidade, porque... Não, gente.
É muito prático, é muito fácil, é muito transparente. Né? Se quiserem conhecer, aproveitem e vão lá e conheçam. Né? Quem sabe no final de semana podem escutar aí um estudo ou outro. Tá? Tem um conteúdo legal e que vai trazer com certeza muito benefício para o dia a dia de vocês. É isso que eles estão buscando. Porque a gente, depois para o mundo de regeneração, já começa a trabalhar mais e mais a mediunidade. Né? Já estava dito ali no estudo dele, inclusive, né, que já estão começando, né, a encarnar irmãos com a mediunidade muito mais trabalhada. Então esse também é o nosso futuro. Esse é o nosso futuro. E desmistificar isso é extremamente importante. Né? A Vânia, quem é mãe, pai, tem filhos em casa, sobrinhos, crianças, adolescentes, é muito importante. Há muitas questões que nós passamos e os nossos queridos passam, né? E a gente sabe, não são só nossas, tá? Então tem que estar atento, ligado nisso, e um estudo desse, olha, é uma contribuição fantástica, tá bom? Muito bem, vamos fazer o nosso encerramento, né? Agradecer a Deus a oportunidade do nosso estudo dessa noite. Passou sempre como, né, muito rápido, mas eu espero que cada um de nós tenha podido absorver as melhores energias que essa espiritualidade tão amiga e querida vem nos trazer todas as sextas-feiras, né, às 8 da noite. E todos os demais dias que eles estão sempre conosco, nos acompanhando. Agradecer a água que foi fluidificada, rogando que essas boas energias possam invadir os nossos lares, trazer muita saúde espiritual, muita serenidade para a nossa alma, muita paz para uma boa semana, que a gente possa refletir sobre o que a gente leu, né? Que a gente possa se melhorar constantemente com uma consciência, né, muito aberta, com a fé alargada, com a esperança muito consciente de que virão dias melhores e que nós estamos sempre muito bem acompanhados, e que todos os irmãos do nosso planeta possam, né, ser atendidos pela espiritualidade amiga e bondosa, com todas as melhores energias e fluidos que saem de todos os ambientes onde haja luz, Pai querido. Que as mãos de Deus e Jesus, nosso querido irmão e mestre, possam levar consolo, força, esperança, muita serenidade e luz para todos os irmãos necessitados desse nosso planeta, Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis, Pai, cair em tentações. Livrai-nos de todos os males, hoje e sempre, que assim seja. Uma ótima noite, um ótimo final de semana. Se cuidem, por favor. Covid continua por aí, pessoal. Não estamos isentos ainda desse vírus. Cuidemos de nós e do nosso próximo. Também é compromisso isso. Viu? Compromisso espiritual da gente se cuidar. Cuidar do nosso corpinho, da nossa encarnação. E cuidar dos irmãos que estão conosco, tá bom? Abraços, Mônica, obrigada pelas palavras. Amado, que bom demais para mim nesse momento. Oh, amado, Maurício querido, para todos nós, querido. São palavras que a gente tem que estar ratificando e ratificando sempre para entrar na cacholinha e no coração da gente, não é verdade? Muito obrigada, fica com Deus. Ai, vocês também, da Vânia, todos vocês. Grande abraço, Gerson. Um beijo para os meninos, hein? Um beijo bem grande para o Dudu e para o Luiz. Obrigada, Janine. A todos vocês, pessoal. Uma ótima semana. Abraço fraterno também, Paulo. Saudades, querido. Beijo, Cíntia. Beijo para a mãe também, viu? Para a Mana, tá? Para todo mundo. Beijo. Bem grande. Josete, beijo, querida. Fica com Deus, hein? Gente, escutem lá na FEB TV, se tiverem oportunidade, pelo menos um estudo para ver se vocês se adaptam, gostam, né? Eu estou apaixonada pelo Jacobson, né? Adorei, adorei. Já passei para ouvir outras palestras dele, porque está trazendo muito conhecimento, é muito bom. Tá bom? Beijo, beijo, gente. Ótimo final de semana, fiquem com Deus, hein? Tá bom? Amanhã, às 7 horas da noite, nós temos irradiação, hein? Lembre-se de estar conectando com o Centro Espírita Antônio de Pádua
para a gente fazer uma irradiação pelo nosso planeta, pelos entes queridos, necessitados, pelo nosso lar, tá bom? Beijo, fiquem com Deus. Que Jesus abençoe a todos nós. Boa noite. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Beijo, beijo, Lu. Até mais. Boa noite, dona Lilian. Ai, saudade. Gratidão também, minha amada. Muita saudade. A senhora se cuida, por favor, tá? Continua assim, bem boazinha, né? Se cuidando bastante. Isso mesmo. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Beijo. Beijo. Tchau. Aqui tem uma perguntinha. Ai, obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Até semana que vem, às 8 horas.